Nem ele mesmo acreditou no depoimento que ele estava dando ontem na entrevista coletiva, que é o caso do deputado Sóstenes Cavalcante. Mesmo caso se aplica ao Carlos Jordi, né? Como eu falo, constitucionalmente garantido, o amplo direito de defesa, né? Mas eles mesmo, pelo que se viu na coletiva deles, não se convencem. Até porque já o ministro responsável pelo inquérito, pela demanda judicial, que autorizou a Polícia Federal a fazer essas buscas, liberou o sigilo, liberou o sigilo, é público agora, e aí a gente começa a ver as contradições. Primeiro, o Sóstenes, vamos pegar o caso do Sóstenes, que diz que o dinheiro seria da venda de um imóvel que ele vendeu lá em Minas Gerais, mas ele mora no Rio de Janeiro. Tá? Na eleição de 2022, ele declarou lá 5 mil e pouco, mais 400 e poucos reais, 4 mil e pouco, e não declarou imóvel nenhum, né, entendeu? Aí depois, na pergunta da repórter, ele disse que o imóvel foi comprado depois, aí a repórter perguntou sobre o valor da quantia, era 400 mil, daqui a pouco ele não sabia direito se era 430 mil, e hoje se sabe que os valores daquele dinheiro é 470 mil reais. Está todo enrolado. Não é só ele, o Jordi também. Vou falar um pouquinho do Jordi e depois voltamos aqui de novo. O Jordi disse que era aniversário da filha dele, que era um absurdo a polícia fazendo aquela perseguição, mesmo o caso do Sóstenes, alega perseguição, que não existe. Todo mundo sabe disso. Essa suposta perseguição é só para manter os apoiadores deles, conhecidos como gado intertido, para ficarem iludidos achando que eles são os paladinos da moral. Né? Só a esquerda não presta, que eles são uma mar de honestidade. Por falar em esquerda, tem 90 parlamentares envolvidos nesses desvios de emendas parlamentares, cota parlamentares, enfim. Não te admirem se aparecer também gente do PT. De uma maneira ou outra, não vai ser nenhuma novidade que estejam envolvidos também. E se estiverem, que seja aplicado o máximo rigor da lei, como está sendo feito para os que estão envolvidos agora. Não tem que passar a mão na cabecinha de ninguém. A lei é para todos. Ninguém está acima da lei. Ou a gente passa esse Brasil a limpo, ou essa roubalheira vai continuar escancarada. E nós, eleitores, somos os grandes responsáveis por todos esses absurdos que estão acontecendo. A gente se ilude porque o cara fala bonitinho, mas a gente não pesquisa, não investiga a vida pregressa desse cidadão antes de votar. Então a gente fica um alerta para as eleições de 2026 para pensar muito bem quem vai votar. Porque quando você vota, você assina um cheque em branco para aquele parlamentar, independente do cargo que vai ocupar, Senado, Câmara Federal, o estadual ou de vereadores, para agir em seu nome. E posso garantir que, no meu entendimento, estão agindo muito mal. Estão envergonhando nós, eleitores. Nós somos corresponsáveis, ou melhor, diretamente responsável por tudo isso que está acontecendo. Não adianta culpar Bolsonaro, não adianta culpar Lula, antes da gente fazer a nossa meia-culpa. Foi nós que botamos eles lá. Então, antes de culpar eles, ele tem que ver se a gente agiu de forma correta. Voltando aí à questão do Jordi, lá do seu depoimento. Ele alega que o negócio da dita locadora de veículos, renta a car, no inglês, seria alugue um carro, tinha só 20 veículos, e etc. Bom, há uma repórter da Globo, se eu não me engano, da Globo, não, do SBT, a Gabriela, foi até o local da suposta empresa. Encontrou lá cortinas abaixadas, um pichado lá na cortina, aí com muito custo encontrou uma pessoa lá que disse que não existe empresa nenhuma ali. Opa! Opa! Então, quer dizer que a empresa era mesmo de fachada?
Aí, apurando mais a investigação, diz que há muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, essa empresa teve um tempo lá, depois sumiu. Quando perguntado para onde ela foi, ninguém soube dizer para onde ela foi. Bom, aí o deputado Jordi alega que ele usava, sempre usou desde o início do mandato dele, o carro dessa referida empresa. Não há nenhum problema de usar o carro, não. O problema é as notas que foram emitidas sem que fosse utilizado esses veículos. As chamadas notas frias, os pagamentos por fora, que estão aí no relatório da Polícia Federal, na enquete da Polícia Federal, onde os assessores desses deputados movimentaram quantias vultuosas de dinheiro, algo em torno de 25 milhões, onde fazer com o mensalão do PT lá é fichinha, perto desse escândalo só desses 2 deputados. Imagina quando a polícia começar a trazer à tona o restante. O Rivotril está esgotado nas farmácias em Brasília, porque tem muitos deputados que não dormiram mais à noite, não é poucos não. Eu disse antes, são em torno de 90 deputados envolvidos, direto ou indiretamente, nesse tipo de coisa. Mas não pode passar a mãozinha na cabeça deles, não. Não adianta dizer que é perseguição, a polícia está fazendo o trabalho dela. Diferente do Bolsonaro, que mandava trocar, todo mundo queria com a família dele, com seus amigos, né, para não dizer outra coisa, para não dizer um palavrão, ele trocou o delegado, ele trocou o ministro, onde o Moro saiu, foi numa dessas aí, tá? Ele trocou, brincando, ele trocou, não foi 18, foram praticamente 20 delegados da Polícia Federal que ele foi trocando, para não chegar onde? Para começar no Flavinho Rachadinha, que critica muito o STF, mas está aí ainda graças ao STF, que pegou, ele recorreu ao STF, e o STF, engavetou o processo dele lá. Tá? Ele agora está com vontade de concorrer a presidente. Não vai ganhar. Se tu não ganhar, Flávio Bolsonaro, perdeu a imunidade parlamentar, certo? E aí, eles vão te pegar também. Aí todas aquelas rachadinhas, aquelas compras de 51 imóveis com dinheiro vivo, vai vir à tona. Tá? Não adianta, pode enganar todo mundo o tempo que quiser, mas não engana o tempo todo, como diz um ditado por aí. Então fica aí o alerta, muito cuidado, pessoal, independente de qual partido o envolvido no escândalo esteja, pertença, seja ele PT, PSDB, PSD, PMDB, PL, PT, como eu já falei, não importa que sejam punidos exemplarmente, sejam apuradas irregularidades, sejam condenados, devolvidos os valores que eles tiverem surrupiados ilegalmente e cadeia nesses maus elementos, tá? Que são uma vergonha para o nosso país, do tamanho do Brasil, com a importância que ele tem no mundo, ter tanto escândalo de corrupção. Isso explica, por falar em corrupção, por que eles trocaram 6 vezes o PL antifacção, que depois eles mudaram lá um nome bonitinho, não sei o que é lá, estruturado, mudaram o texto 6 vezes, modificaram, foi para o Senado, que vai resultar no Lula revogando, vetando, eles vão revogar os vetos e vai parar lá no Supremo Tribunal Federal essa palhaçada dessa lei da anistia para bandidos, corruptos. É isso que está acontecendo no nosso Brasil hoje. E isso não pode passar em branco. Nós não podemos deixar de acompanhar dia após dia o desdobramento de tudo isso. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que a gente sempre tem conteúdo relevante para você.